Graça e paz, queridos. Amém. Muito bom dia, que bom que você está aqui. Amém? Nós somos tendenciosos ou tentados a pensar que somos mais crentes que aqueles que não vieram por conta do frio. Né? E aí você diz, eu estou crente demais, e se Jesus voltasse agora eu vou, e quem ficou dormindo não. Isso não é uma verdade. Então pega esse seu merecimento todo e seja de fato a sua devoção ao Senhor. Amém? Você pode ficar de pé e dar um abraço? Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Sai do seu lugar. Diga a essa pessoa quão importante é recebê-la. Aleluia. Se você já abraçou, pode ir sentando. Glória a Deus. Quero aproveitar que estou com o microfone e antes mesmo de falar daquilo que Deus colocou no nosso coração, dar parabéns aos papais que estão presentes. Glória a Deus pelas nossas vidas, né? Pela sua vida e por tudo aquilo que você representa para os teus filhos. Querido, quando você estuda a palavra de Deus e quando você começa a olhar para o projeto de Deus como família, você entende a importância de um pai dentro da casa, né? E o diabo sabe disso também, e é por isso que ele quer de todas as formas desestruturar a família, a fim de que o papel de cada um não seja estabelecido ou que não haja referência do homem na casa, da mulher na casa, e assim ele consegue distorcer a imagem do que Deus criou como sendo perfeito e de alguma forma dando trabalho, né? Em demasia para pessoas, porque quando nós temos a referência bíblica dentro de casa, nós crescemos com isso. E eu costumo dizer, né? É mais fácil para mim, talvez, ser um bom marido e um bom pai, porque eu cresci em um lar onde o meu pai e a minha mãe amavam ao Senhor, obedeciam ao Senhor. E isso fez com que eu aprendesse e não fosse tão distante daquilo que eu aprendi. Mas em muitas famílias isso não é verdade. Em muitas famílias, infelizmente, isso não é verdade. E eu quero dizer, eu conheço muitas e muitas pessoas que, independente do pai que tiveram, talvez o pai não foi a melhor referência, o pai não foi a melhor instrução, o melhor exemplo, mas em Deus descobriram esse pai. Amém? Então eu não sei, talvez para você essa data ou datas comemorativas, embora isso seja uma coisa meio que do sistema para movimentar comércio e tudo mais, né? O dia do pai deve ser todo dia para você, mas nesse dia todo mundo compra presente, e aí os comércios ficam felizes, né? Tá comigo? Vocês estão bem? Então, eu quero que você, né, não fique triste, mas que você tenha descoberto e descubra dia após dia um pai maravilhoso que se chama Deus, é o teu pai. E a Bíblia de maneira muito enfática diz que nós somos teus filhos. Você ouviu a Camila falar, você cantou, eu acho isso maravilhoso. Eu não sou mais escravo do medo. E aí você poderia dizer, eu sou corajoso, eu sou forte, eu sou... qualquer outra coisa, que seria oposição a alguém que está com medo. Então você poderia dizer, eu não sou mais escravo do medo, eu sou corajoso. Eu sou muito corajoso. Eu sou forte. Mas você canta, eu sou filho de Deus. Amém? Filho de Deus te torna forte. Filho de Deus, saber que você é filho de Deus, te torna capaz, te torna animado, te torna cheio de vigor para fazer. Amém? Então, queridos, entenda, só é filho quem tem um pai. Amém? Se Deus te chama de filho dele, conheça quem é o teu pai. E desfrute de quem é o teu pai. Amém? Eu não quero tirar o foco dos nossos pais naturais, mas eu quero que você entenda o consolo do nosso Deus a cada um de nós que talvez não tenhamos a melhor referência nessa terra. Amém? Glória a Deus. Você está aqui? Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 15. Pela manhã, quando eu acordei para orar, para estudar um pouco mais, estava mais frio.
Eu acho que está esquentando um pouco mais. Então, talvez no tempo eu vou... Deixa ele aqui, eu trouxe da África do Sul, tão bonitinho esse cachecol. Você achou? João capítulo 15. Ontem nós estivemos no Verbo da Vida Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Tivemos o privilégio de celebrar junto a eles. Eles estão comemorando 5 anos de existência naquele lugar. E como é bom, querido, ver o que Deus está fazendo no Brasil, em São Paulo, nas cidades vizinhas. Deus é maravilhoso. E como as pessoas estão crescendo, como as pessoas estão avançando em conhecer a vontade de Deus. Amém? Eu falei isso muitas vezes e eu quero repetir. A Igreja Verbo da Vida não é uma igrejinha solta aqui em Arujá. Amém? E através, assim, somos mais de 500 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E através dessa igreja em Arujá, o Alto Tietê também vai conhecer a palavra da fé. Amém? Nós já estamos em Mogi, vamos agora, muito pertinho, né? Muito em breve, chegar em Suzano, tem porta se abrindo em Santa Isabel. Amém? Você está feliz por isso? Você sabia que não sou eu que vou me multiplicar? Talvez você pense assim, já deu aqui, obrigado meu amor, pega aqui para mim. Desculpa, Neide, eu sei que era um, né? Diaconato está aqui para isso. Queridos, talvez você pense, poxa vida, que legal, a igreja da fé está, né, o Verbo da Vida está se expandindo, e ele está indo para Mogi, para Suzano, vai para Santa Isabel, e pastor, eu creio para chegar em Guararema, eu creio para chegar em Poá, eu creio, ok, glória a Deus. Mas sabia que não tem como fazer Ctrl+C e Ctrl+V do pastor Lucas? Querido, quem vai para esses lugares são pessoas que Deus vai levantar mesmo. Essas igrejas, é óbvio que nós não vamos encher Mogi com o povo de Arujá. Amém? Mas eu quero que você entenda, essa palavra ela vai chegar e alcançar pessoas, como de fato já está acontecendo. Nós já temos nessa igreja pessoas que são de Santa Isabel, de Mogi, de Suzano, e essas pessoas vão ser de fato aquelas que vão, de alguma forma, levar essa palavra. É empolgante. Amém? Você achou João 15? Eu vou ler na versão NVI. Diz assim, a partir do verso número 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, eu vou ler por lá, que a minha NVI não atualizou aqui ainda. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Pode ir mais? Mais um. 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus. Tá tudo bem? Eu acho que vocês estão com... Tá muito confortável, né? Tá com o ar quente ligado? Ah! Tem gente que vai puxar um chocolate quente aí do bolso e vai tomar. Não, pastor, aqui um chocolatinho quente. Eu vou descer. Calma aí. Calma um pouco que eu desço. Acho que se colocar o do meio para gelar, vai dar um choque legal. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos. Nós estamos aqui por sua causa. O Senhor é
é o maior interessado em ver o nosso crescimento. De fato, como a tua palavra diz, nós fomos gerados no Senhor, pelo Senhor, para dar muito fruto. Eu estou diante de homens e mulheres que te amam, que te temem, e têm o prazer em te obedecer, Pai. Eu não estou palestrando, eu não estou tentando animá-los com palavras minhas, mas a tua palavra que é carregada de poder, a tua palavra que é carregada de instrução, Pai, que é carregada de unção. E eu creio que à medida que a tua palavra for liberada, coisas em nós vão ser ativadas, coisas em nós vão ser transformadas, modificadas, e em nome de Jesus nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Nós te damos graças, Pai. Muito obrigado por uma manhã poderosa, onde o teu Espírito, de maneira livre, trata de maneira coletiva e individual com cada um de nós. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Querido, esse texto eu acho maravilhoso. De fato, a palavra toda é recheada de conselhos maravilhosos. E a Bíblia diz que eu e você hoje estamos nele. Amém? A Bíblia diz que eu e você somos ramos que fomos enxertados na videira. Eu queria trazer, de fato, uma árvore para mostrar para você o que é enxertar, toda aquela coisa. Mas quando você vê a questão do enxerto, lá em casa nós pegamos como que é aquela planta bonita? É uma orquídea? Uma orquídea, e nós colocamos ela, enxertamos ela numa árvore, num coqueiro que tem lá. E eu não sei se você sabe, não é coqueiro aquilo, né? É uma palmeira? Eu não entendo muito. Mas nós colocamos ela numa árvore. Então o jardineiro foi lá, feriu a árvore, colocou ela, enrolou um plástico filme e deixou ela ali. Então, de tempos em tempos, a orquídea, que se não tivesse sido enxertada em uma árvore que tem nutriente, que tem raiz, que tem, não sei o termo disso, mas que tem vida nela, essa orquídea morreria. Mas porque ela foi enxertada em uma árvore, ela produz, ela floresce. Você está comigo? Querido, a Bíblia deixa muito claro que o fruto que eu e você estamos dando não vem de nós mesmos. A Bíblia diz que nenhum galho, por si só, é capaz de dar fruto. Mas ele diz que todo galho que está enxertado nele, produz fruto. E a Bíblia deixa muito claro, produz muito fruto. O desejo de Deus para a minha e para a sua vida, é que nós venhamos a dar muito fruto. Você pode repetir comigo, muito fruto? Verso de número 8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Não é maravilhoso pensar que uma vez que você hoje está enxertado nessa videira verdadeira, existe em você a capacidade de frutificar? Querido, preste atenção, todo filho de Deus que não frutifica, tem alguma coisa errada. Se você acabou de dizer que você é filho de Deus, que você não é mais escravo do medo, que você é filho de Deus, você está dizendo que você está enxertado nele, que você está na videira verdadeira, e flui através de você vida. A grande questão é o que a Bíblia está nos dizendo: a vida que flui de você, influencia como as outras pessoas? Pastor, você está falando de fruto. Sim, querido, e o fruto é exatamente isso. Você nunca vai ver uma árvore comendo do seu fruto. Você nunca vai ver uma mangueira comendo a manga. Você não vai ver uma macieira comendo a maçã. Mas quando a Bíblia fala de dar fruto e dar muito fruto, é dar glória a Deus através dos frutos que você produz, é justamente abençoando a vida de pessoas. Eu conversava ontem com a Camila e estávamos falando de uma outra família, né? E nós estávamos falando de como você de repente pode viver, você e a sua esposa só, e talvez você decidiu não ter filhos, e ok, é uma decisão tua. Mas como é diferente a vida de alguém que teve filho? Quando você se torna pai e mãe, como a tua vida muda. Muda por completo, querida. Por mais que você queira ainda manter o mesmo estilo de vida, não tem como.
a vida muda. E é maravilhoso pensar que, quando você se torna pai e mãe, uma das coisas que precisam acabar, e ela acaba, é talvez o egoísmo. É talvez a coisa de você pensar em você mesmo. E talvez você seja pai, né, ou mãe, e você pense, tem uma área do meu marido que ele ainda não largou do egoísmo. Tem uma área da minha esposa que ela... E não é essa a ideia. Eu só quero que você entenda que quando você se torna maduro, ou quando você amadurece e muda de fase, eu estou falando com relação a mudar de fase, quando você, casado, se torna pai, ou se tornou pai por algum outro... um percurso aí, um erro do caminho aí, você se tornou responsável por alguém. E como ser responsável por alguém traz a você outra cabeça, outro entendimento. Eu não quero desassociar do que nós estamos falando, mas eu quero que você entenda, querido. A maturidade em Deus vai te fazer ser responsável por coisas que é do interesse de Deus. E é exatamente isso que nós estamos falando. O dar muito fruto está totalmente ligado a alguém que amadurece em Deus. O Evangelho, eu vou repetir, e talvez a gente vai ser incisivo nisso, em algumas das nossas ministrações, porque eu entendo que Deus está nos levando para um outro nível, querido. A igreja de Jesus Cristo não pode ser uma igreja egoísta. A igreja de Jesus Cristo não pode ser uma igreja que olha para o próprio umbigo. O Evangelho não é o resumo de conquistas que você teve enquanto esteve nessa terra. Não é. Eu falo o maior desequilíbrio de fé que talvez possa existir. E eu estou falando, nós somos o povo da fé, nós pregamos fé, nós entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas o maior desequilíbrio que nós talvez podemos ver é, faça você uma lista de fé, de coisas que você está crendo. Na maioria das vezes, aquilo que nós estamos listando como crença, como coisas que desejamos alcançar, tem tudo a ver com conquistas nossas. Então eu quero construir, eu quero possuir, eu quero cursar, eu quero. E nós não temos na nossa lista de crença, de confissões, coisas que eu quero fazer pelos outros. E o Evangelho não é isso, querido. O Evangelho fala exatamente de alguém que está enxertado nele. Esse dá muito fruto. E o muito fruto não é você nadando em um cofre como tio Patinhas. A galera mais nova diz, tio o que ele falou? É tio de quem? É influencer? É o quê? O que é triste, né? Meu Jesus amado, a galera nem sabe mais quem é tio Patinhas. Existia um patinho no desenho, que ele nadava em um cofre. Eu me lembrei aqui agora, Camila, quando a gente se conhece há muito tempo. E ela dizia que quando ela tivesse muito dinheiro, se ela tivesse muito dinheiro, ela era bem jovem mesmo. Mas ela disse que quando ela tivesse muito dinheiro, ela queria nadar numa piscina de temaki. Na ocasião nós gostávamos muito de temaki, hoje nem tanto mais, né? Mas foi uma coisa que nós descobrimos na época. O que é interessante também, porque nós somos de uma época onde a comida japonesa não era tão acessível. Mas amém, isso é outra coisa. Mas você está conseguindo entender alguma coisa? Querido, se nós não tomarmos cuidado, a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra, a gente gosta do que a gente ouve, e a gente sai daqui sem mudar e sem viver o que Deus tem para as nossas vidas. Você precisa entender de uma vez por todas, dar fruto, fazer com que as pessoas recebam daquilo que está fluindo da tua vida. O maior beneficiado é você. Você não vai ver uma árvore morrendo e lamentando porque alguém pegou do fruto que ela produziu. O texto está dizendo, presta atenção, eu vou ler na minha versão, não põe aí não para não bagunçar com... Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta.
a gente romantiza algumas coisas no Evangelho, com o entendimento de Deus me entende, Deus me conhece, Ele é meu Pai. E é assim, é legal isso. Mas existem textos na Bíblia que são tão sérios, tão firmes, tão radicais, e a gente não está se atentando. Ele não está dizendo que aquele que não dá, todo ramo que estando em mim não dá fruto, eu vou pensar a respeito. Ele diz, ele corta. A Bíblia diz, você conhece nos evangelhos, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Aí o mesmo texto diz, o sal que não salga é jogado fora, não presta para nada. A palavra de Deus, que é o que nos norteia, é o que nos dirige, nos conduz, está dizendo que uma vez que você tem a Bíblia como manual de fé, de vida, de prática, você precisa se portar de modo digno. Pastor, eu acabei de me converter, eu não estou entendendo, é tudo muito recente para mim. Eu sei, querido. Mas entenda, a Bíblia não está dizendo que você precisa decorar a Bíblia. A Bíblia não está falando que você precisa falar de Gênesis a Apocalipse. Não, ela está dizendo que você precisa de alguma forma dar fruto. E o que é dar fruto? Pastor, antes eu mentia, agora eu não estou mentindo mais. Pronto, você começou a dar fruto. Você consegue entender? Então assim, pastor, antes eu fazia coisas que não eram legais, e hoje, ainda que eu sou novo no Evangelho, eu já não faço mais isso. Eu já me tornei uma pessoa melhor. Pronto, as pessoas de alguma forma estão se beneficiando pela mudança que a palavra está causando em você. Agora é preciso, querido, demonstrar ao mundo aquilo que eu e você temos aprendido nele. Há um tempo atrás eu fiz um questionário para os nossos colaboradores. E no questionário teve pessoas que me procuraram chateadas comigo. Porque uma das perguntas que eu fiz no questionário para os colaboradores era, esse ano, para quantas pessoas você falou de Jesus? E teve colaborador me procurando, dizendo, pastor, eu achei aquela pergunta muito indelicada. Nós estamos em agosto, não estamos? Para quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Para quantas pessoas você já pôde evidenciar a vida que flui através de você? Querido, entenda, não existe prazer maior na vida de um cristão do que entregar a alguém que ainda não conhece dele, aquilo que você tem vivido nele. Deixa eu voltar um pouquinho. Os ministros do centro de cura que aconteceu semana passada estavam radiantes pela possibilidade de transmitir a outros filhos de Deus aquilo que eles já tinham aprendido de Deus. Eles estavam assim, eu conversava, e aí? Eles estavam, parecia que você tivesse assim, sabe aquela coisa de andar leve? Eles estavam felizes demais com tudo aquilo que Deus estava manifestando. Queridos, ninguém ganhou R$1. Ninguém, então saindo aqui, passa aqui, pega um Pix, ninguém ganhou R$1. Pelo contrário, estavam se doando, vindo, estudando, praticando, mas o prazer que se sente quando dá fruto, quando faz pela palavra. E é exatamente isso que Deus deseja da mim e da sua vida, querido. Você precisa dar fruto. E não é porque você precisa, entenda isso. Não é que você precisa porque agora você faz na força do teu braço, porque eu preciso produzir, como se existisse uma meta, um lugar onde você dá cheque, onde você... Não é isso. É natural de alguém que está em Deus. A grande questão é que você precisa entender, você está enxertado em uma videira que flui vida. Viver contrário a isso é mais esforço do que seguir o curso.
Eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa e ela disse para mim: pastor, eu estou sentindo um incômodo, eu tenho sentido umas vontades e umas coisas assim de falar de Jesus, mas eu fico meio... E a visão que eu tive na ocasião, eu falei: querido, você já entendeu a palavra que você tem, você já entendeu o que Deus está querendo da sua vida, mas você está agarrado ainda a algo com medo da correnteza. Mas o que vão pensar, como vai ser? Querido, você vai se cansar de resistir aquilo que Deus está colocando no teu coração. Solta aquilo que está de alguma forma te prendendo, se joga nessa correnteza e vai viver o que Deus tem para você. Água? Tá bom? Você está entendendo alguma coisa? Eu tinha de maneira muito clara no meu coração falarmos sobre isso. A Thalita falou na quinta-feira a respeito da semente da palavra está dentro de você. E nós não estamos fugindo do que ela falou. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, todas as coisas. Se você vai para o 18, diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pastor, eu não sei, eu ainda não entendi qual é o chamado de Deus para a minha vida. Eu não sei se eu vou ser pastor, eu não sei se eu... Queridos, entenda, antes mesmo de eu ser pastor, antes mesmo de qualquer líder aqui ocupar qualquer posição, antes mesmo de cada uma dessas pessoas estarem aqui cantando, tocando, ou fazendo qualquer coisa para o Senhor, nós fomos chamados para reconciliar. Você não vai chegar no céu e vai dizer para o Senhor: Senhor, eu tive 15 empresas, eu tive 1.500 funcionários, eu tive... Querido, talvez isso seja um objetivo de Deus para a tua vida, mas você não vai chegar no céu e Deus vai falar: uau, você foi um excelente administrador de empresa. O interesse de Deus é quantas vidas foram tocadas com aquilo que eu possibilitei você de viver. Quantas vidas foram alcançadas, quantas pessoas puderam ser alcançadas pelo meu amor, por conta da oportunidade que eu dei a você. Ministério da Reconciliação, dar fruto. Pastor, eu tenho os funcionários lá, mas eu não misturo religião e trabalho. Eu fui esses dias em um lugar aqui em Arujá, eu achei muito interessante. Acho que era uma quarta-feira, e quando eu cheguei lá, um funcionário veio me atender, e ele disse: o senhor marcou com alguém? E eu disse: não, desculpa, eu não sabia que eu tinha que marcar. Ela disse: não tem de fato que marcar, mas quando a gente marca para um horário um pouco mais tarde. Mas se o senhor não se importar, o senhor pode esperar no carro, daqui a pouco a gente vai te atender. Eu disse: ok. E eu fiquei dentro do carro. Passado acho que uns 10 minutinhos, veio um funcionário e disse: senhor, nos perdoe pela demora, de fato nós não agendamos ninguém, não atendemos ninguém esse horário, mas como o senhor estava aqui, pedimos para que o senhor esperasse, nos perdoe pela demora. E aí eu, muito, do interessado, eu disse: mas assim, vocês abrem mais cedo, né? Não, aí assim, ele percebeu que eu estava curioso, e aí ele falou: não, então, é que o patrão da empresa aqui, ele é cristão. Então, toda quarta-feira, de tal horário a tal horário, ele faz um culto com todos os funcionários. E a empresa só funciona quando o culto acaba. Deus te deu a oportunidade de ter uma empresa. E tudo que acontece lá não glorifica a Deus. As pessoas lá dentro não sabem que existe um dono, que não é você. A empresa é tua ou do Senhor?
Mas é que ele aparece pouco, ele é muito ocupado. Ele quase não aparece lá na empresa. Você consegue entender? Ei, dar fruto é exatamente tudo aquilo que você faz, que glorifica ao Senhor. A Bíblia diz que o desejo dele é que eu e você dê muito fruto. E queridos, não é, pastor, é porque eu estou passando por dificuldade. Quem que dá fruto na dificuldade, querido? Quem dá fruto o tempo todo. Porque na oportunidade, quando você faz contrário ao que o mundo faria, você está dando fruto. Porque pessoas olham para você e dizem, nossa, qualquer pessoa na sua condição estaria desesperado. Você está em paz. Uau! O nome dele foi glorificado porque de alguma forma evidenciaram que você tem vida em você. E a vida que flui de você vem da videira, vem de Cristo. Eu acho esse texto maravilhoso. Atos 4,13 diz, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Não é maravilhoso a Bíblia falar disso? A Bíblia fez questão de dizer que eram comuns e sem instrução. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Queridos, não tem a ver com você ter feito rema, ter feito escola de ministros, ter feito teologia. Não tem a ver com tudo aquilo que você já aprendeu. Tem a ver com intimidade. Tem a ver com caminhar junto. Tem a ver com entender que aquilo que flui de você vem dele. E você cheio dele. As pessoas vão dizer, nossa, ele errou na conjugação do plural. Ele errou aqui, ele não soube usar muito bem o artigo. Mas dá para ver que aquilo que ele fala é cheio de vida. Dá para ver que aquilo que ele está fazendo, não pode vir dele. Ele faz isso, não, só pode ser Deus. Eu estou dizendo exatamente isso porque tudo que nós estamos apresentando para Deus são desculpas. São desculpas. Não é porque eu ainda não sei, é porque, mas e se perguntam? Eu vi um homem esses dias, ele estava no shopping, e ele pega o celular dele, subindo a escada rolante, e ele dá um grito, "Oh!" E aí todo mundo olha para ele. Aí ele diz, ele filma as pessoas olhando, as pessoas olham e voltam a fazer as suas coisas. Ele diz, está vendo? Ninguém nem está lembrando mais de mim. Elas olharam, talvez vão comentar alguma coisa, mas a vida segue. Quantas coisas eu e você estamos deixando de fazer com receio do que vão pensar, quando na verdade tudo o que Deus deseja é que nós sejamos ousados para ser usado por Ele. Mas o que vão pensar? Como vai ser? É você estar nos lugares, querido, e de alguma forma. Quando foi a última vez que você orou por alguém? E eu não falo orar por alguém na sua casa. Não, estou aqui, orei por você. Não, de orar por alguém. De ir até a pessoa e dizer, ei, eu posso orar por você? Quando foi a última vez que você fez isso? Tempo para pensar. Não, pastor, é que eu sou muito tímido. Pois é. É por isso que eu falo, a igreja é o lugar onde você vai ser desenvolvido para lá fora fazer o que precisa ser feito. Assim como é na escola. Sabia que as crianças que entram na escola, elas não sabiam ler, e elas passaram na escola a errar a letra, a errar a conjunção, a errar a maneira de separar as palavras. Mas lá também elas aprenderam, para talvez um dia, quando elas fossem ler, elas lessem correto, para as pessoas que estavam ouvindo. Você está aqui? A Bíblia diz que é nesse lugar que nós somos aperfeiçoados. Pastor, eu detesto abraçar. E nessa igreja, toda vez o pastor manda abraçar. Pode parecer uma coisa boba, mas é de alguma forma Deus tirando você dessa zona de conforto, para colocar você em movimento. Quantas pessoas, querido, não estão precisando daquilo que eu e você temos recebido? Mas estamos ficando nessa inércia. Olha o que a Bíblia diz, deixa eu ler para você. Mateus 13, 23, falando a respeito
da, da parábola do semeador que saiu a semear, e ele fala dos tipos de solo. O 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A Bíblia está falando a respeito daquele que recebe a palavra, que compreende onde ele foi enxertado. Esse frutifica a 100, 60 e 30 por um. Não é na força do teu braço, querido. Não é o que você produz. É o que você, compreendendo quem te alimenta, quem te inspira, pode fazer. Eu conversando com uma pessoa, ministrando, na verdade, há um tempo atrás, para os jovens, já usei esse exemplo aqui. Estava ministrando para os jovens da nossa igreja há um tempo atrás, e aí eu cheguei para o jovem e disse: você pode, por favor, ficar de pé, dar um pulo e um grito? Aí a pessoa disse: eu? Eu disse: você pode ficar de pé, dar um pulo e um grito? Ela disse: eu não, pastor. E eu disse: todo mundo aqui ouviu o que eu pedi? Todo mundo disse: sim. E se ela tivesse levantado, dado um pulo e um grito, seria estranho a vocês que ouviram a instrução? Todo mundo disse: não. Eu disse: pois bem, nós não estamos dispostos a fazer o que todos sabem que devemos fazer. O que nos garante que vamos fazer quando Deus falar só com a gente? Existem coisas que Deus já disse que é para fazer. Deus já disse que nós deveríamos orar uns pelos outros, amar uns aos outros, interceder uns pelos outros, abençoar, ofertar na vida um dos outros. E quando Deus pedir alguma coisa, que talvez vai fugir disso, que talvez vai ser um fruto através da sua vida. Estão aqui? Pastor, não estou entendendo nada. Lascou. Estou dando o meu melhor. Querido, você nasceu em Cristo Jesus e está pronto para frutificar. Não existe impedimento na tua vida para que você não frutifique. Tudo o que você precisa é estar consciente de onde você está inserido hoje. Existe em você a capacidade de frutificar. Você pode repetir isso comigo? Existe em mim a capacidade de frutificar. Porque eu estou enxertado na videira verdadeira. Tudo que você precisa fazer é estar consciente disso. Sabia que você não é guiado pelo que você sente ou vê? Nem sempre você vai estar sentindo para orar por alguém. Pastor, é que eu não senti. Então você está sendo mais bíblico do que você imagina. Porque a Bíblia não diz que você faz quando você sente. A Bíblia diz que você deve fazer porque precisa fazer. Quer um exemplo disso? Vamos praticar a palavra? Eu quero que você ore por alguém agora. Ok? Fica de pé. Homem vai orar por homem, mulher por mulher. Vamos lá. Procure alguém e ore por essa pessoa. Vamos? Ore por essa pessoa. Abençoe a vida dela, ame ela. É nesse lugar que nós crescemos, querido. Deixa Deus te usar. Deixa você ser o socorro de Deus para a vida dessa pessoa. Seja você o abraço que ela precisa, o consolo que ela precisa.
Já orou? Ora por mais um. Tem mais gente orando, ora por mais um. Se você já acabou de orar, ora por mais uma pessoa. Vamos orar pelo menos por duas, vamos lá. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te amamos. Nós te louvamos. Teu nome é glorificado. Obrigado, Pai. Se você já orou, levante suas mãos, adore um pouquinho o Senhor aí no seu lugar. Agradeça a Ele o privilégio e a oportunidade que você tem de ser usado por Deus, de ser filho de Deus. Agradeça a oportunidade de frutificar em nome dEle. Você é um embaixador dEle nessa terra. Existe em você a capacidade de frutificar. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de pertencer ao Senhor, de estar enxertado no Senhor, de sermos teus filhos, ter a tua presença em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita dentro de nós. O Espírito da verdade foi nos dado para nos guiar a toda a verdade. Nós não somos e não seremos confundidos. Nós somos guiados pelo Teu Espírito e de maneira ousada iremos obedecer às Suas instruções, de maneira ousada, Pai. Nenhum cliente que passa por um filho de Deus é simplesmente alguém que compra, mas é alguém que é afetado pela vida que flui de nós. Você precisa entender isso. Nenhum cliente que Deus tem trazido até você é simplesmente para trazer um recurso para que você tenha com que pagar as suas despesas. É alguém que Deus está trazendo até você para ser tocado pela vida que flui de você. Deus não te chamou para ser um vendedor, para ser simplesmente um empresário. É para ser alguém cheio de Deus que também empreende. É alguém cheio de Deus que tem empresa. É alguém cheio de Deus que trabalha debaixo dessa influência. Cheio de Deus. Cheios de Deus, cheios de Deus. Não é sobre você fazer as pessoas bem, simplesmente de maneira natural. Alguém que não tenha o Senhor pode fazer isso também. Deus está nos chamando para mudar pessoas por dentro, para mudar por intermédio dele a natureza de pessoas.
a eternidade das pessoas. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Querido, talvez você sirva na igreja, e você tenha entendido que Deus te trouxe a esse lugar, e você tem podido pregar a palavra, ensinar a palavra. Mas entenda, o que eu estou falando aqui é algo que foge e ultrapassa as quatro paredes dessa igreja. Eu estou falando de pessoas que você toca no seu dia a dia, que só você pode mostrar para ela o verdadeiro Deus. Talvez você não vai conseguir trazê-la para a igreja, mas onde você está, você pode mostrar para ela um Deus que é verdadeiro, um Deus que, eu não conseguia dormir antes e hoje eu durmo. Eu não conseguia antes ter paz e hoje eu tenho paz. Antes eu vivia desanimado e hoje eu sou animado. Eu sou alguém que provo da alegria do Senhor. Deixe as pessoas usufruírem de tudo aquilo que você tem vivido nele. Você tem sido alimentado pela videira verdadeira. Você é alguém que está cheio da palavra. Você precisa fazer com que as pessoas que estão à sua volta provem daquilo que você tem provado. Ei, escuta o que eu estou dizendo. Parece louco o que eu vou dizer, mas o diabo tem conseguido distorcer a própria palavra de Deus a nós que somos filhos de Deus. Como isso acontece? Todas as vezes que eu pego esse evangelho que é plural, na ideia de atingir a todos, e eu faço ele ser uma coisa minha, eu não estou vivendo a totalidade do que Deus tem para a minha vida. Escuta o que eu estou dizendo. Esses dias eu falei, não é interessante pensar no livro de Jó, e eu estou falando de uma outra aliança, de uma outra coisa, mas não é interessante pensar que a vida de Jó mudou quando ele orou pelos amigos dele? Para pensar sobre isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. O meu Redentor vive, ele faz declarações de alguém que agora conhece o Senhor, mas a sorte dele foi mudada quando ele ora pelos amigos dele. Será que existem coisas que Deus não vai derramar sobre a minha e a sua vida, ou vai fluir de nós, quando de fato a gente estiver transmitindo a outros aquilo que precisa ser transmitido? Quando você fala de Deus para as pessoas, você é a primeira pessoa que é cheio daquilo que você está tentando transmitir. Quantas vezes eu já não vi pessoas dizendo: pastor, eu fui conversar com fulano, e enquanto eu falava para fulano do que Deus era capaz de fazer, Deus estava ministrando a mim, e eu saí daquela conversa muito melhor do que a própria pessoa que estava me ouvindo. Ei, o evangelho não é uma coisinha de autoajuda, não é um livrinho de autoajuda, querido. É o poder de Deus em manifestação na minha e na sua vida. Você não está tentando ver se dá certo, você está em Cristo, e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Não é na força do seu braço, não é o que você pode fazer, é o quão consciente você está do que Ele, através da sua vida, faz. Você pode fazer uma oração ao Senhor? E a oração que você deve fazer, que eu te proponho a fazer: diga ao Senhor que as pessoas que Ele te oportunizar, as pessoas que passarem pela sua vida, as pessoas que talvez convivem, pessoas que você vê talvez o tempo todo, se comprometa com o Senhor e peça ao Senhor uma oportunidade para falar de Jesus para elas, para talvez elas vejam um fruto que flui através da sua vida, que vocês tenham a oportunidade de conversar, ainda que por algum tempo, e elas possam perceber como você é diferente. Eu já ouvi isso tantas vezes. Eu não saio por aí dizendo que eu sou pastor, querido, mas eu converso com pessoas, e é interessante quando elas viram para mim e dizem: nossa, não sei, você é diferente.
Vamos, faça isso. Pai, eu te dou graças por oportunidade na vida dos teus filhos, para que eles possam falar do teu amor, para que eles possam evidenciar cada uma das pessoas que o Senhor traz para o convívio, cada uma das pessoas que o Senhor coloca diante deles, são oportunidades que o Senhor está dando, de fazer com que essas vidas sejam transformadas, Pai. E eu te dou graças, porque eu estou diante de um povo, que através desse povo, muitos virão ao Senhor, muitos irão se render ao teu amor, reconhecer o teu amor. Por nosso intermédio, muitos serão reconciliados com Cristo. Por nosso intermédio, muitos conhecerão um Deus da paz, um Deus da alegria, o Deus de toda sabedoria, o Deus curador. Por nosso intermédio, as pessoas conhecerão um Deus que cura. Você pode, eu quero que você faça isso. Faça essa declaração. Por meu intermédio, as pessoas conhecerão um Deus. E declara. Por seu intermédio, o que as pessoas conhecerão de Deus? Vamos, abra sua boca e declare isso. Por meu intermédio, as pessoas conhecerão um Deus que dá força, um Deus que anima. Vamos. Por seu intermédio, o que as pessoas conhecerão? Quem as pessoas conhecerão? Homens e mulheres cheios do teu Espírito. Por nosso intermédio, as pessoas conhecerão um Deus que sara, um Deus que ama, um Deus que anima, um Deus que fortalece, um Deus de alegria. Conhecerão o Deus da paz. Conhecerão um Deus que tem planos maravilhosos para cada uma delas. Por nosso intermédio, as pessoas serão edificadas. Elas conversarão conosco, irão perceber que carregamos a vida de Deus em nós. Elas serão tocadas pela vida que nos tocou, que nos toca. Elas não conhecerão desespero, elas não conhecerão confusão, elas não conhecerão desânimo, elas não conhecerão tristeza, porque essa não é uma realidade que flui dele. Te damos graças, Pai. Te damos graças, Pai. Muito obrigado pela tua vida em nós. No Senhor todas as coisas foram feitas novas. Somos teus filhos. Somos teus filhos. Aleluia. Como eu estava dizendo no início, querido, se tornar pai te obriga a fazer coisas que você não queria fazer. Tem muita coisa que eu faço pelas crianças e eu não estava com vontade. Eu queria só deitar no sofá e não fazer o que eu preciso levantar e fazer. Entenda, a maturidade em Deus vai te colocar nesse mesmo lugar, onde você não vai fazer só quando você está com vontade. Você vai fazer porque precisa ser feito. E entenda que quando você faz porque precisa ser feito, não é que você volta cansado, não é que você volta dizendo, ai, não. Você volta tão cheio, tão pleno, tão feliz. A Bíblia diz que os mandamentos dele não são penosos, não são pesados. Quando o apóstolo Paulo percebeu que talvez estava difícil as coisas, ele ora ao Pai, e o Pai disse, ei, Paulo, a minha graça te basta.
Não era Deus dizendo: ei, se conforma, é isso mesmo, se vira. Não, era Deus lembrando: Paulo, a minha graça é tudo o que você precisa para viver bem nessa área que você está sendo afligido hoje. Aleluia, aleluia. Querido, faça disso uma confissão diária. Acorde pela manhã e diz: Senhor, eu vou frutificar hoje, e através dos muitos frutos que a minha vida dará, o seu nome será glorificado. Você está sendo bíblico, você está confessando a palavra de Deus a seu respeito. Declare isso. Todo cliente que entrar nesse lugar, ele vai comprar, ele vai consumir, mas ele também vai ser afetado pela vida de Deus que flui através da minha vida. Ei, preste atenção. Os clientes não fidelizam a você porque você é o cara, você é a mulher. Eles vão fidelizar a você porque você carrega algo que está atraindo a vida deles. Aleluia. Aleluia. Você pode fechar os teus olhos? Talvez você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus. Eu preciso te dar essa oportunidade, e de fato é o Senhor quem está dando. Como eu disse, todos nós fomos reconciliados. E o que eu estou falando aqui são de pessoas que entregaram suas vidas a Jesus e hoje podem viver. Estar enxertado na videira verdadeira é exatamente isso, é o que eu estou te propondo agora. Até que você seja enxertado em Jesus, você não tem como produzir aquilo que só Ele pode fazer através de você. Então, se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, esse é o primeiro e principal passo que você precisa dar. É o de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que não existe outro caminho. A Bíblia diz que é por intermédio de Jesus que nós fomos ligados ao Pai. Se você deseja essa manhã entregar sua vida a Jesus, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus. Se você nunca fez essa oração, querido, você precisa fazer. A Bíblia diz que é necessário crer com o coração e confessar com a boca. E é exatamente isso que você vai fazer agora. O maior milagre que alguém pode provar é o milagre da salvação. Se você entrou aqui e nunca fez essa oração, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Talvez você entrou neste lugar e você se afastou. Você já fez essa oração, mas você se desviou, você se distanciou do que Deus tinha para a tua vida, e você deseja essa manhã devolver o controle da tua vida a Jesus. Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu estou vendo a sua mão. Você pode vir aqui à frente? Você pode vir aqui à frente? Aleluia! Vem cá, eu quero dar um abraço em você, ele vai orar com você. Existe mais alguém? Levanta a sua mão, vem aqui na frente. Essa é a sua manhã, querido. É Deus dando a você a oportunidade de viver os planos maravilhosos.